Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de outubro de 2024. Os temas que vamos abordar hoje: a Ucrânia destruiu mais de 12 caças russos. E a Ucrânia também explodiu prédios com forças russas no interior do prédio. E também vamos falar sobre o teatro de operações, onde aconteceram 153 batalhas, ou seja, 153 confrontos provocados pelo exército russo contra as forças ucranianas. Muito obrigado. Conto com vocês também. Peço que inscrevam-se no canal. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outro canal. E também não esqueçam, deem um like, não esqueçam. A Ucrânia destruiu 12 caças, pelo menos, russos, no dia 9. Vocês lembram que eu noticiei que no dia 9 de outubro, próximo passado, a Ucrânia atacou uma base aérea no Cáucaso e tinha como objetivo principal o depósito de munições dessa base aérea, porque ali existia uma quantidade muito grande de munições, principalmente bombas Glide e também mísseis que eram lançados contra localidades povoadas da Ucrânia, contra cidadãos ucranianos e também contra as tropas no teatro de operações. A Ucrânia descobriu e atacou essa base aérea, mas também atacou os aviões. Só que eu não tinha confirmação no dia 10 quando fiz o vídeo. Então agora eu estou confirmando. Ontem já saiu a notícia, a confirmação da observação de antes do ataque através de satélites sobre a base aérea e a confirmação após o ataque, que foi possível confirmar apenas ontem, quando a fumaça, por causa da explosão em grande escala, pela quantidade grande de munições, ela ficou pairando no ar, e ontem que ela foi dissipada, e ontem apenas que essa informação foi vista do satélite. Fora, ao lado da pista, estavam estacionados 12 caças, entre eles Su-30, Su-34 e 35. E esses são caças bombardeiros, e eles foram todos destruídos, todos, sem exceção, os 12 que estavam fora. Existe a possibilidade também de ter caças dentro dos armazéns que foram atacados, porque outros armazéns, que não somente o depósito de munições, também foram atacados, mas muitos também foram destruídos pela força da explosão da munição que estava no interior desse depósito de munições, que era um depósito grande também. Inclusive as vilas ao redor, mais próximas dessa base aérea, na vila de Kanska, foram também evacuadas. A população civil, porque houve quebradeira de vidros, paredes caíram só por causa dessa explosão. Sabe-se que houve movimentação nos hospitais da região, mas não tem-se uma informação do número de baixas. Mas a notícia que eu quis trazer aqui hoje é que pelo menos 12 aeronaves do exército russo foram destruídas. Essa, sem dúvida, além do depósito de munições, que eu já relatei em vídeo anterior, foi uma derrota e um revés muito grande para a Rússia, esses 12 aviões também foi, sem dúvida, outro revés muito importante para a Rússia e mais um ponto para a vitória do exército ucraniano. Quero falar também agora que a Ucrânia explodiu prédios com russos dentro. Então, como eu tinha relatado num vídeo anterior, que os russos romperam a defesa de uma das vilas lá em Toretsk, e avançaram até a periferia da cidade. Mas depois os ucranianos restabeleceram e empurraram eles de volta. Os russos voltaram novamente. Ontem eles romperam com muita força, bastante massa de gente, aquelas linhas que eles fazem de moedor de carne, de buchas de canhão, né? Ou seja, a munição humana, eles conseguiram romper novamente em um outro ponto. Bom,
Rompendo nesse outro ponto, eles conseguiram avançar mais ou menos uns 70, 80 homens, em torno de 2 pelotões de infantaria. Eles conseguiram, da periferia, avançar até o centro da cidade, ou pelo menos o que era o centro da cidade. Porque Toretsk também, toda ela é uma cidade escombro, é uma cidade fantasma. E eles se refugiaram, se esconderam, se entrincheiraram nos prédios no centro da cidade, para escapar, porque a Ucrânia veio atrás deles com drones, e eles estavam caçando os soldados russos, onde eles se escondiam com drones. Bom, mas em alguns prédios a Ucrânia mandou drones também de reconhecimento, eles identificaram onde estavam esses russos. Em alguns prédios eles conseguiram entrar com tropas especiais. Existe uma tropa especial de assalto, soldados todos profissionais, não são recrutas, chamada Lutz, e eles foram atrás deles em alguns desses prédios. Mas foram não em todos os prédios, porque ainda precisava de mais efetivo. Aí eles começaram pelo térreo, foram subindo e foram eliminando os russos um a um. Eles primeiro ofereceram a oportunidade, chegaram no prédio, a oportunidade dos russos se renderem. Eles não se renderam e eliminaram todos, ou com drones que entravam pelas janelas, quando identificavam qual é o compartimento que eles estavam, e os drones eram drones daí kamikazes, que eram jogados sobre os soldados russos. E eliminaram, e uma série de prédios eles conseguiram limpar. Aí tinha um prédio com uma quantidade muito grande, a maior quantidade, provavelmente pelo menos uns 50 russos lá dentro, e eles subiram para os andares superiores. Aí chegou mais tropa desse grupamento Lutz. O comandante da tropa avaliou que, como tinha muitos russos lá, o risco de perder vidas ucranianas, sempre na questão de preservar as vidas ucranianas, eles sempre trabalham também com equipes de engenharia, de batalhões de engenharia. Então veio um pequeno pelotão trazendo explosivos muito pesados, né? Eu estou usando termos pesados, talvez não seja outro termo, mas vocês vão entender. E eles colocaram em toda a estrutura do prédio, na parte térrea, colocaram esses explosivos. Aí deram a oportunidade dos russos saírem e se renderem, disseram o que estavam fazendo. Os russos não sei se não acreditaram, a resposta foi fogo de volta contra os ucranianos. Os ucranianos explodiram o prédio e o prédio todo veio abaixo. Talvez seja implodiram, eu não sei, mas na verdade foi explodido e virou um monte de escombros em cima dessa tropa russa, e nenhum deles sobreviveu, assim como nos outros casos onde foi feita a limpeza prédio a prédio, né? Enquanto isso, eu destaquei que isso era do Teatro de Operações, né, que eu sempre falo, ali da linha de frente, que é um evento que eu achei muito importante, até esse rompimento pelos russos da defesa em Toretsk. Então a Ucrânia tem que se preocupar com isso. Mas ontem aconteceram 153 confrontos, 153 assaltos, tentativa de romper, e foram repelidos. Inclusive esse de Toretsk, que vocês viram, chegaram a avançar, romperam, mas acabaram sendo repelidos. E os locais mais quentes, vamos chamar assim, ali foram em Kurakiv, 47 tentativas de romper ali em Kurakiv, e em Pokrovsk, 27. Numa dessas, ali na região de Pokrovsk, que é meio entre Pokrovsk e Kurakiv, tem gente que fala que Nova Rodiuka pertence mais a Kurakiv, mas afinal não importa, né? Eles conseguiram tomar algumas posições ucranianas em Nova Rodiuka, mas em seguida, acho que não ficou uma hora essas algumas posições nas mãos dos russos, e o exército ucraniano novamente restabeleceu, expulsou, eliminou os russos. Acho que o tema não seria expulsou, ele de fato eliminou os russos num combate com tropas ucranianas que vieram para socorrer aquele local, e eles conseguiram eliminar todos os russos que tinham tomado algumas posições da Ucrânia. E em todo o teatro de operações aconteceram 61 ataques aéreos, né? Inclusive alguns desses ataques aéreos, que está nesse 61,
eles também atacaram locais povoados de civis, ou seja, áreas civis. E eles, nesses 61 ataques, os russos lançaram 106 mísseis. E também eles lançaram, não agora com os aviões, né, mas quer dizer, um ataque aéreo, mas 399 drones kamikaze Shahed fabricados pelo Irã. E eles também fizeram 3.275 bombardeios em toda a Ucrânia, onde aconteceu, não só sobre o teatro de operações, ou seja, os russos ontem vieram pesadamente para tentar romper, mas foram repelidos. Quase que conseguiram em Toretsk e quase que conseguiram em Novorossiysk chegar mais próximo de Pokrovsk. E também em Pokrovsk, né, é importante destacar, eles perderam 287 militares, 2 tanques, 12 viaturas blindadas de transporte de pessoal e 5 sistemas de artilharia. É uma perda muito grande e soma-se a todas essas perdas dos russos e eles ainda estão insistindo nessa guerra. Imagine com os aviões que eles perderam, cada avião custa em média aí 60 milhões de dólares, né, daqueles aviões, multiplique por 12, você vai ver que com todas essas outras perdas, aí chega a $1 bilhão, provavelmente a perda aí em 3 ou 4 dias, mas o Putin não está nem aí para isso. Não é dinheiro do bolso dele, é dinheiro do povo russo. E em Kurákio houve só 105 baixas, que faz parte do mesmo sistema de defesa de Pokrovsk, 2 tanques e 9 viaturas blindadas de transporte de tropas. Então, os russos estão pagando um preço alto para ganhar muito pouco, para conseguir muito pouco. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. O que você vê aqui, você não vê em outros canais. Conto com você. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.